Jornal da CBN Cuiabá. E a gente recebe aqui nessa manhã no estúdio da CBN Cuiabá o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o Dr. Eustáquio Neto, para uma conversa aí sobre desafios nesse processo eleitoral desse ano de 2024 e também sobre a questão do uso da tecnologia nessas eleições. Mas antes de mais nada, doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro Panoc, Thaisa. Quero cumprimentar também a Patrícia, que eu acabei de reencontrar aqui, e a querida Lena, né, que recebe todos aqui sempre tão bem, e o ouvinte, né, qualificado da Rádio CBN. Sou suspeito para falar, estava falando para a Lena que eu ouço a CBN todos os dias pela manhã, então para mim é verdadeiramente uma honra estar aqui com vocês hoje. Nós que ficamos gratos, né? E Exato, a Lena doutor. é um patrimônio histórico aqui, doutor, da Rádio CBN. O café dela, acho que o senhor já tomou ali na frente. Café maravilhoso. A Lena tá sempre alegre, independente de qualquer coisa que aconteça, para receber todo mundo que nos faz companhia aqui. Doutora, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a eleição e não tem como a gente não citar esse assunto, né? O uso da inteligência artificial, da tecnologia e os impactos de tudo isso nas campanhas eleitorais e na democracia também. Não só, né, ao longo desse ano, mas de uma forma geral, é um tema que tem sido cada vez mais recorrente. Então, diante de todos esses avanços, eu queria que o senhor começasse tratando um pouquinho desse assunto aí com o nosso ouvinte. Quais devem ser aí os principais desafios para a justiça eleitoral, principalmente quando a gente fala agora das eleições municipais de 2024? É importante mencionar que a justiça eleitoral, ela sempre enfrenta grandes desafios e o uso da tecnologia, da inteligência artificial, vem sendo mais um desses desafios. Quem já não ouviu falar das famosas fake news, né? E o deepfake, que seria aí um aperfeiçoamento da fake news, né? Traduzido em inglês significa uma mentira profunda, mais refinada. Também vem sendo palco de discussões, não só aqui no Brasil, Camila, mas também no mundo inteiro. O mundo inteiro vem sofrendo com o uso indevido das deepfakes, né, que são esses vídeos modificados por meio de inteligência artificial. Então, certamente, isso começou em 2018. Em 2019, a Justiça Eleitoral já vem trazendo um pacote de medidas para poder tentar coibir a proliferação das fake news. E agora, para 2022, e recentemente, né, no final de fevereiro, o TSE editou resoluções mais duras para poder tentar, ao menos, frear o uso indevido das deepfakes, que certamente vão aparecer bastante aí. Agora, doutor, em relação à inteligência artificial, a gente já tinha, né, essa problemática, pelo menos há 2 anos atrás, das deepfakes. Com o surgimento da inteligência artificial, fala-se que a possibilidade de criação desse tipo de informação, ela de certa forma se expandiu. Desse ponto de vista, nestas eleições, ainda se tratando de inteligência artificial, como é que o Tribunal Regional Eleitoral, TSE, de certa forma, de um contexto geral, está trabalhando no sentido de utilizar também a inteligência artificial para otimização de processos e tomada de decisões por parte dos senhores em relação a essa problemática de fake news e outras situações que possam ocorrer nesse sentido? Pedro, é importante também a gente não deixar de falar que a inteligência artificial, ela tem sim, isso é inegável, o seu lado bom. Como toda boa tecnologia, ela tem o seu lado bom e deveria apenas ser utilizado o lado bom, mas não é assim que acontece. Então, por exemplo, os candidatos e partidos podem e devem se valer do uso da inteligência artificial para o bem, para criar conteúdos modernos, para até mesmo baratear as campanhas eleitorais. A inteligência artificial, inegavelmente, é um recurso que vem para melhorar a vida dos partidos, candidatos, reduzir custos, alcançar o máximo de eleitores possível. Porém, a deepfake em especial, ela passa a ser proibida. O TSE acabou tomando essa medida mais ousada, né, e ao meu ver também drástica, de proibir o uso da deepfake, né, que para quem não sabe é aqueles vídeos onde se modifica por meio de recursos de computação a voz da pessoa e introduz ali em qualquer pessoa, viva ou morta, tá, pessoal? Palavras que na verdade ela nunca disse.
induzindo o eleitor a erro. Lembrando que o principal bem jurídico a ser protegido pela Justiça Eleitoral, Pedro Panoc, Camila, todos que nos ouvem e nos assistem, é o eleitor, a rigidez das eleições, é proteger o eleitor, que ao fim é quem mais é atingido pelo uso das fake news e deepfakes. Daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouco mais com detalhes desse assunto, doutor, das deepfakes, das penalizações, né, que estão previstas para os candidatos, partidos políticos que se usarem dessas situações. Mas antes da gente entrar com mais profundidade nesse tema, o senhor falou, né, que a cada eleição o Tribunal Regional Eleitoral tem um desafio, né, gigantesco, né, organizar toda a logística, enfrentar essas questões de fake news, enfim, cada eleição tem a sua particularidade. Hoje, quando a gente fala ainda, né, dessa questão da inteligência artificial, os profissionais do Tribunal Regional Eleitoral também estão capacitados para que a gente faça o bom uso, né, como o senhor falou, porque tem um lado positivo, essa questão de otimizar os processos, tudo isso que o Panoc pontuou para a gente. Então, os profissionais estão sendo também capacitados, atualizados para que esses mecanismos possam ser usados com mais efetividade pela Justiça Eleitoral, doutor? Obrigado pela pergunta, Camila, e porque me permite dizer que o Tribunal Regional Eleitoral, além de sua excelente equipe técnica, né, que está de forma constante estudando, se atualizando, com recursos, né, até de fora do país, também conta com uma força-tarefa. E aí eu quero, né, exaltar aí as parcerias que sempre são feitas, por exemplo, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as polícias, né, a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Federal, que tem um gabinete em Brasília permanente para ajudar o TSE e a Justiça Eleitoral nesses grandes desafios no que se refere sobretudo ao cometimento de crimes, né, e a investigação, apuração e identificação das pessoas que descumprem as normas. Então, quem pensar que a Justiça Eleitoral não está preparada, vai ter grandes surpresas, porque certamente está. Ainda nesse contexto, doutor, nas últimas eleições, a gente percebeu ali um aumento das críticas em relação à justiça eleitoral, né? Até em função daquela questão da polarização que a gente teve no âmbito nacional. Como é que o senhor avalia essas críticas? O senhor entende, por exemplo, que esse cenário, digamos, tecnológico pode acentuar essas críticas, doutor? Claro, eu primeiramente, Pedro Panoc, eu entendo que toda crítica é sempre bem-vinda quando vier acompanhada de sugestões. Então, o cidadão, as outras instituições têm todo o direito de criticar, mas desde que sejam críticas fundadas, construtivas e que também tragam aí a solução acompanhada. Eu acho que a Justiça Eleitoral, como toda instituição, ela tem os seus erros também, né? Mas tem caminhado sempre com o intuito de acertar e, como eu disse anteriormente, proteger a parte mais fraca, que é o eleitor. Num país, né, continental, onde nós temos diversas classes sociais, que todos, né, somos eleitores, a maior preocupação é realmente desequilibrar o pleito quando você deixa exposto essa população aí a manobras, né, de partidos, candidatos mal intencionados que acabam querendo desequilibrar o pleito numa disputa injusta. Esse ambiente até certo ponto conturbado, doutor, vamos dizer assim, né, de muito embate, né? A gente viu isso, como o Pedro pontuou, crescendo com cada vez mais frequência nos últimos tempos, né? A pessoa que discussão do voto impresso, claro que cada um pode fazer aquilo defesa daquilo que acredita, né? Mas voto impresso, a urna não vale, os próprios candidatos que durante tanto tempo foram eleitos, né, pelo voto ali na urna, desacreditando o trabalho feito pela Justiça Eleitoral. Como é que o senhor encara também tudo isso? Esse ambiente tumultuado, ele atrapalha o trabalho da Justiça Eleitoral, ou vocês rebatem essas críticas e seguem adiante, né, para que a gente tenha cada vez mais pleitos sendo realizados com sucesso? Bom, Camila, é importante também você ter pontuado isso, que também vai me dar a oportunidade de falar sobre, por exemplo, a segurança das urnas. E o primeiro recado que eu faço aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, é que
procurem mais informações antes de acreditar em certas notícias que a gente vê, ouve e hoje recebe pelo WhatsApp, né? Procure mais informações e nesse sentido, Pedro, o Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo está à disposição, de portas abertas para o cidadão conhecer mais. Nós temos vários projetos, né, em andamento já há algum tempo, onde nós convidamos os alunos, inclusive os pequenos, né, os alunos do ensino fundamental, ensino médio, os universitários e qualquer cidadão para conhecer, por exemplo, uma urna eletrônica, ver como é seu funcionamento e a gente consegue demonstrar tranquilamente que a urna é segura. Agora, uma outra questão, e eu acho que esse que é o desvirtuamento e aí volta de novo à baila as fake news, é coação eleitoral. Então eu posso afirmar que nós tivemos coação eleitoral dos dois lados na eleição passada? Sim, eu posso sem medo de errar. Mas isso não quer dizer que tenha havido fraude no equipamento, na urna eletrônica. Então há uma mistificação da urna, né? E quando a gente vai conhecer a fundo, de verdade, você vê que é um equipamento totalmente seguro e repito aqui palavras que já foram ditas no TSE, um dos sistemas mais seguros do mundo e avançados, né, do mundo. Muito bem, 9h28. A qualquer tempo você participa conosco. Está quase chegando a hora do Repórter CBN, mas antes o Pedro precisa trazer um recadinho para a nossa audiência. Exato, vamos falar aqui com a nossa audiência nesse momento. Atenção, você que tem carro, moto ou qualquer outro veículo, a data do IPVA de Mato Grosso mudou, hein? Agora todas as placas têm vencimento no mesmo dia, em 29 de maio. Isso é importante, tá? Avisa a família e o vizinho para não esquecer. E para pagar é bem rápido e fácil, é só entrar em cefaz.mt.gov.br. Lá você parcela em até 8 vezes sem juros, ou então é só pagar à vista e ganhar um descontão de 10%. E antes de gerar a guia de pagamento, resgate os pontos do Nota MT. É só acessar nota.mt.gov.br para fazer o resgate e diminuir o valor. Com o IPVA em dia, você segue tranquilo. E não esquece, o pagamento é até dia 29 de maio. Vê se não erra, hein? Governo de Mato Grosso. 9h29, mandar um alô para todo mundo que está na nossa sintonia. Seu Pinheiro está mandando perguntas aqui importantes para a gente fazer para o Dr. Eustáquio daqui a pouquinho, depois do intervalo. Breno Pereira também está na nossa sintonia. Hoje minha língua está travada, hein, Pedro Panoc? Lá de Petrolina. E Denise Niederauer também passou pelo YouTube e aqui também pelo WhatsApp. Falou, manda um abraço para o Dr. Eustáquio. Ele é muito querido. Formou com minha filha Fernanda. Não esquece o nosso abraço. Estamos assistindo. Denise Colorada está sempre aqui na nossa sintonia. Doutor, mandou um abraço. Receba com carinho. Poxa vida, muito obrigado, Denise. Obrigado por estar nos assistindo. A Denise é uma querida. A Fernanda puxou a mãe, né? Então, obrigado por todo o carinho aí. Um beijo a vocês duas. Muitas mensagens chegando aqui, algumas perguntas também, mas a gente faz uma pausa agora, né, Panoc? Para o Repórter CBN, o Dr. Eustáquio segue conosco aqui. Já já a gente está de volta para responder esses questionamentos do pessoal. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Repórter CBN. Prazo para adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A Advocacia Geral da União alega que o saldo devedor do Estado chegou a um estágio calamitoso por causa de decisões judiciais temporárias que há anos possibilitam ao governo mineiro não pagar regularmente o valor devido à União. A dívida está em 147 bilhões de reais. A AGU pediu que o prazo para a adesão não ultrapasse o dia 31 de maio. O Congresso deve analisar hoje mais 30 vetos presidenciais em sessão conjunta. O governo teme ser derrotado na questão da lei que limita a saidinha de presos e no corte de mais de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares. O Planalto ainda tenta adiar a sessão e acelerou a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais para deputados e senadores numa tentativa de evitar a derrota. Promotores americanos pedem 36 meses de prisão para o fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo. Changpeng Zhao é acusado de lavagem de dinheiro. O fundador da Binance já se declarou culpado e deixou o cargo que ocupava na bolsa em novembro de 2023. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a Binance não declarou mais de 100 mil transações
entre grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islâmico e Hamas. A bolsa também apoiava a venda de materiais de abuso sexual infantil e recebia lucros. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Complexo Hospitalar de Cuiabá é reconhecido pelo respeito, segurança e excelência no cuidado com você e sua família. É referência no atendimento a traumas, ortopedia, cirurgia geral e clínica médica com pronto atendimento 24 horas, equipamentos de ponta e uma equipe especializada em geriatria, urologia, infectologia, neurocirurgia e pneumologia. Complexo Hospitalar de Cuiabá, 3051 3000. De palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Bis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quarta-feira, 24 de abril de 2024. A gente segue aqui conversando com o doutor Eustáquio Neto, ele que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Esse ano, certamente, um ano de muito trabalho, né, doutor, em função aí das eleições municipais, mas gentilmente aqui atendendo um chamado também de Thaís Assunção, que está sempre aqui nos pautando de forma brilhante, falando um pouquinho sobre esses desafios da Justiça Eleitoral nesse ano, sobre tecnologia, inteligência artificial. Tem aqui algumas pessoas participando conosco, Panoc, a Letícia Almeida Lopes, lá pelo YouTube, tá mandando um bom dia para o pessoal, falou assunto muito importante a ser debatido. Infelizmente, estamos vivendo momentos muito conturbados na política mundial e nacional. Quanto mais soubermos, mais poderemos combater as fake news. Obrigada, Letícia, pela participação aqui conosco, obrigada pelas mensagens. Tá na hora também de atender aqui algumas dúvidas, Pedro Panoc, dos nossos ouvintes. Seu Pinheiro, lá de Várzea Grande, já tá com polêmica aqui, doutor, que a gente tá vendo já movimentação, né, de muitos candidatos, não só aqui na capital, Várzea Grande, mas também pelo interior do estado. E aí o seu Pinheiro traz um questionamento aqui. Bom dia, doutor. Sabe me dizer se é permitido políticos irem a igrejas, escolas, praças, fazer comício? Tem uma data prevista para que esses candidatos possam fazer isso? Porque nos últimos dias, nas redes sociais, a gente está acompanhando ex-presidentes, pastores fazendo alguns atos nesse sentido. Isso é liberdade
de expressão ou é uma politicagem? O que é que o senhor acha disso? Comentário aqui do seu Pinheiro, querendo saber também um pouquinho, né? O que pode, o que não pode. Queria que o senhor ficasse à vontade para respondê-lo, doutor. Bom, seu Pinheiro, muito obrigado pela pergunta. E nesse momento, né, do ano eleitoral já começam a surgir as dúvidas dos candidatos, dos eleitores, né, também sobre o que pode e o que não pode. A famosa campanha extemporânea, né, que significa que é feito fora do prazo oficial. Na verdade, esse momento da pré-campanha, que eu acho super importante também, sobretudo para aqueles candidatos novos, aqueles que estão aí, né, tentando pela primeira vez se candidatarem a cargos eletivos, se apresentarem à sociedade, aos seus eleitores, né, que irão, no final das contas, eleger ou não essas pessoas. Então, vamos lá, de forma bem objetiva, o que pode, o que eu como pré-candidato posso fazer? Eu posso ir à igreja? Olha, eu digo que ir à igreja é sempre muito bom, né, para pré-candidatos e qualquer pessoa, né? Agora, o que eu não posso fazer nesse momento, a primeira coisa que você não pode dizer é que você é candidato, porque ninguém nesse momento atual é candidato, absolutamente ninguém. É necessário o tempo do registro de candidatura, ser aprovado esse registro de candidatura, deferido pela Justiça, e a partir de então você pode dizer que é candidato. Então não pode dizer que é candidato, e o principal, não pode haver pedido de voto. Eustáquio, mas só pedido explícito? Não. O pedido implícito também, né, é vedado. E mais do que isso, para quem não sabe, o pedido de não voto numa campanha, como falamos, né, polarizada, ou uma campanha para cargo majoritário, como prefeito, muitas vezes quando você fala mal e pede para não votar no outro candidato, isso é um pedido de não voto, o que também é vedado, né, na nossa legislação. Então, quando me perguntam, e muitas pessoas me perguntam o que eu posso fazer, eu digo, olha, agora é o momento de você se apresentar. Quem é você? Quem é Pedro Panocchi? Qual a sua origem, sua família, o que você faz, quais são os seus posicionamentos, se posicionar sobre temas importantes, até polêmicos, né? Isso pode vir a te ajudar ou atrapalhar, mas é importante para que as pessoas te conheçam, né? Então não pode fazer pedido de voto. Agora nós estamos vendo os nomes nas ruas já, não sei se o pessoal que está nos ouvindo e assistindo já está vendo. Isso é permitido? Sim, você pode colocar lá Pedro Panocchi, só, Camila Ribeiro, Thaisa Assunção, pode colocar nos adesivos dos carros, tá? O que não pode colocar é o cargo, né? Tem pessoas que já acham que já tem um número garantido e já querem colocar o número, então são certas... slogan ali, alguma coisa que pensa usar na campanha também, isso não pode, né, doutor? Exatamente, não pode. Coloque só o nome e aí eu também falo, olha, participe de eventos, de seminários, né? Você pode vir aqui na Rádio CBN falar sobre um tema relevante como pré-candidato? Pode, né? Desde que a rádio permita que todos os demais também tenham o mesmo espaço, você pode fazer isso. Então, pode ir à igreja e pode comer pastel também. Tá aí, seu Pinheiro. Se o senhor encontrar alguém aí comendo um pastelzinho, indo à missa de domingo, tá liberado. O senhor não pode fazer aquele pedido, né, explícito de voto, ou também falar, fulano, chega aqui, irmão, não vota no outro Beltrano. Aí também não pode. E qualquer dúvida também, seu Pinheiro, aciona a Justiça Eleitoral. Pedro Panocchi, fica à vontade, tem mais curiosidades por aí pra gente tratar nessa manhã. Temos sim, Camila. Doutor, voltando um pouquinho a respeito da questão de inteligência artificial, né? Deepfake, ok, não pode tá explícito isso, mas a gente sabe que pode algumas situações em termos de inteligência artificial. O que é preciso para quem vai lidar com campanhas e o próprio candidato deixar claro para o ouvinte que aquilo foi utilizado com um sistema de inteligência artificial? Existe uma prerrogativa do TRE que é possível isso acontecer? Como é que funciona? Sim, como eu disse no início, a inteligência artificial ela vem
com o verdadeiro objetivo de nos ajudar, de auxiliar, inclusive os candidatos e partidos. E aí é importante que os candidatos, partidos e até mesmo os profissionais que atuam, né, na área de comunicação, marketing, político, que estejam atentos para essas novas regras, porque eu posso sim utilizar a inteligência artificial, e eu dou sempre como exemplo, imaginemos aí um candidato a vereador, a prefeitura, que queira fazer vídeos em todos os bairros de Cuiabá. Nós sabemos que são muitos bairros, né? Sim. Com a inteligência artificial é possível o candidato fazer um vídeo e no fundo da tela ter ali a foto, um vídeo do bairro onde ele quer falar com aqueles determinados moradores e tantas outras interações, né? Vídeos engraçados, né? Que prendam a atenção do eleitor também, tudo é permitido. Agora, uma das regras que o TSE e a Justiça Eleitoral como um todo imprime é que o eleitor, que é o destinatário final dessa propaganda eleitoral modificada, né, turbinada com os da IA, ele precisa saber de forma explícita que aquele conteúdo tem o uso de IA. Então, fala-se em rótulos ou marcas d'água. É necessário que a propaganda tenha ali uma informação explícita, né? Como é no direito do consumidor, algumas regras, tem que estar explícito ali, ó. Aquele conteúdo esse conteúdo que você está assistindo, ele foi manipulado com o uso da inteligência artificial. Uso de robôs, né? As pessoas perguntam, os robôs estão liberados? Sim. Agora, o que não pode? Não pode, Pedro, Camila, o eleitor ligar para um robô achando que está falando com o Pedro Panock e, na verdade, a equipe do Pedro Panock já gravou com o Pedro 100 perguntas frequentes. A gente ouve muito falar em quais são dúvidas e perguntas frequentes. E o Pedro Panock vai lá e grava. Olha, sobre a saúde eu vou fazer isso, isso e aquilo. Sobre a segurança eu vou fazer isso, isso e aquilo. E aí o eleitor, ele é induzido a erro, a achar que o Pedro Panock, olha, o Pedro Panock... Parou toda a agenda da campanha dele para responder pessoa tão importante e WhatsApp, conhecida, tá respondendo uma pergunta dele ao vivo ali. Então, isso é proibido. O eleitor não pode ser enganado. Quando eu disse no início, é real. A preocupação primeira da Justiça Eleitoral é com o eleitor. 9h44, para você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, a gente está conversando com o doutor Eustáquio Neto, que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ainda sobre essa polêmica aí de áudio, de imagem, doutor. A gente acompanha, né, já há algum tempo que elas são cada vez mais próximas à realidade, né? Para além dessas situações que o senhor citou, a gente já viu muitas vezes aí conteúdos, né, por exemplo, do William Bonner sendo divulgados como se fosse ele ali apresentando o jornal, uma informação às vezes totalmente descabida ou uma informação que de fato pode levar o eleitor, né, o ouvinte, telespectador a erro. É um impacto muito grande, né, essa possibilidade, principalmente de divulgação, disseminação de notícia falsa por meio do uso, né, seja de um vídeo manipulado, um áudio. Como que a gente vai tratar de tudo isso em meio ao processo eleitoral, doutor? O impacto disso, né, nesse contexto das eleições é muito grande, né, é um trabalho que vai demandar também uma atenção muito gigantesca da Justiça Eleitoral. Você tem que, né, lidar com todas essas questões, né, das multas, dos processos, do trâmite em si, né, do processo eleitoral, que já é uma logística ali gigantesca, e também essas situações aí, como é que fica a Justiça Eleitoral também? Voltando um pouquinho àquilo que a gente falou lá no início, né, mas aproveitando essa situação aí da manipulação dos áudios, dos vídeos. Camila, certamente se me perguntasse qual é o maior desafio da Justiça Eleitoral para essas eleições, eu diria que a contenção, né, das fake news. E aí a deepfake, como já dissemos antes, como ela é uma mentira melhor elaborada, que traz ao eleitor a sensação de que aquilo ali é verdade. Porque vejam, uma coisa é eu dizer, escrever uma notícia, Pedro Panock disse isso de Camila Ribeiro. Outra coisa é um vídeo do Pedro Panock supostamente dizendo aquilo, tá? Então, a inteligência, a deepfake, ela faz com que o eleitor não tenha dúvidas de que aquele fato realmente aconteceu. Porque aí você pega o Pedro Panock, tá ali, é ele mesmo, a voz dele, só que
ele não está dizendo aquilo, né? Aí houve uma manipulação, a né? manipulação, o eleitor tem que ficar prestando atenção na boca, se realmente o que ele está falando está condizendo com o movimento labial, se os olhos estão tremendo, são tantas, e isso também vem sendo trabalhado, aperfeiçoado a cada dia. Então, se me permite, Camila, o verdadeiro guardião, né, disso vai ser o próprio eleitor. É ele que vai ter que tomar, a partir de agora, uma postura mais defensiva. Quando ele receber um vídeo, não sair repassando de imediato, procurar, dar um tempinho, ó, eu vou repassar, mas à noite. Vou procurar ver se aquela informação é verdadeira, porque certamente isso, e às vésperas de uma eleição disputada, pensemos aí no nosso interior, onde a diferença, Pedro, de um prefeito para outro, às vezes são 50 votos, 10 votos, tem município que chegou a ter 1 voto de diferença. Sim. Então, certamente um vídeo falso, ele pode desequilibrar o pleito. Então, não repasse, procure averiguar a informação. Né? Nós tivemos um caso emblemático de uma pesquisa eleitoral que foi transmitida em rede nacional exatamente ao contrário, com números invertidos. Então, isso certamente é muito perigoso e o nosso eleitor é que tem que ser aí nosso maior aliado. Muito bem. Pedro Panocchi, não sei se você já quer entrar naquela questão do Google, então eu vou rapidinho, óbvio, a gente está em sintonia aqui, mas rapidinho, vou só então, aproveitando esse assunto do deepfake, doutor, antes da gente mudar um pouquinho a nossa pauta, aquele candidato que ignorar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não tô nem aí, vou usar a inteligência artificial, não vou avisar o meu eleitor, ele que lute para saber se é verdade ou não, vou utilizar essas ferramentas aí de deepfakes que já são vetadas pelo TSE. Essas pessoas, esses candidatos, eles estão sujeitos a que tipo de sanção? E aí a gente pode abrir um parêntese aqui. A pessoa usou, não foi eleito, fica por isso mesmo ou vai ser punida? E a pessoa foi eleita utilizando, inclusive, essas ferramentas, pode perder o mandato? Primeira coisa que quem insistir em descumprir as regras eleitorais vai estar sujeito à retirada imediata do conteúdo, né? A Justiça Eleitoral, sobretudo em anos eleitorais, em período eleitoral, age muito rápido e aí vai ser determinada a retirada do conteúdo, será aplicado multa, e são multas muitas das vezes pesadas, tá? Que inviabilizam a vida da pessoa depois que acaba a campanha. E, para além disso, Camila, se ficar demonstrado, né, que o uso desses artifícios desequilibrou de fato o pleito, a pessoa pode ter, se não tiver sido eleita ainda, o registro de candidatura cassado, ou seja, chegou no dia da urna, não está nem o nome dele lá, não vai poder concorrer, tá? E se fizer isso às vésperas da eleição, que não dê tempo, né, de averiguar se realmente ele é responsável por isso, vai perder o mandato depois, tá? Então as consequências são graves, vai perder o mandato, vai ficar inelegível para disputar outras, então eu certamente digo que não vale a pena. Muito bem, agora sim, Panocchi, só mandar um alô aqui, ó, Erecina Monteiro, bom dia pessoal, sucesso e prosperidade a todos da equipe CBN, o Breno falou um assunto muito importante, o que vocês estão tratando aí, muito interessante também para a gente conhecer um pouco mais, fica à vontade, Pedro. Doutor, é sabido, né, que as Big Tech hoje, de certa forma, nos influencia, tá? Em todos os momentos da nossa vida, na eleição não é diferente, a gente tem recentemente uma situação que de certa forma tornou-se pública, aí uma briga de certa forma, vou chamar assim, entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, mas a gente já teve outros embates em relação às Big Techs. Do ponto de vista dessa questão eleitoral, como é que o TRE tem acompanhado? A gente sabe que inclusive tem novidades para essa eleição. Eu estou falando do ponto de vista de impulsionamento, como é que vai funcionar tudo isso, o que pode em termos de impulsionamento, qual é o mecanismo que o TRE faz para acompanhar todas essas situações e identificar, por exemplo, uma irregularidade? Bom, o tema realmente é bastante sensível e as Big Techs, né, elas vêm sendo, e aí por questão de justiça eu preciso falar que
desde 2019, as Big Techs têm sido, vinham sendo grandes parceiras da Justiça Eleitoral em tentar ajudar a lutar nessa batalha que é muito difícil, né? Que é o combate principalmente das fake news. Então as Big Techs elas têm mecanismos internos e vêm ajudando ali a identificar conteúdos que são sabidamente falsos, né? E poderem retirar já de suas plataformas. Agora, para as eleições de 2024, né, e aí falando das atualizações das regras que o TSE imprimiu no final de fevereiro, a partir de agora, as Big Techs elas passam a ser solidariamente responsáveis. O que significa isso? Que elas também, junto com os candidatos e partidos, ficam responsáveis em determinar a retirada dos conteúdos. Por que acontece na prática da Justiça Eleitoral? Muitas das vezes, o vídeo, né, falso ou a notícia falsa está sendo tão positiva para aquele candidato mal intencionado que ele fala, peraí, quanto que eu vou pagar de multa? 5 mil, tal, quantos dias eu preciso? Está na última semana da eleição? Deixa correr, vou pagar os 5 dias da multa porque a permanência dessa notícia falsa está me favorecendo mais do que se eu tiver que pagar a multa, tá? Então, há, infelizmente, essa matemática do mal aí, né? E agora as Big Techs elas passam a ser também responsáveis em retirar, identificar, retirar esses conteúdos, né? Mediante determinação judicial ou de ofício. Ela mesma identificou ali que tem uma notícia que ela sabe que é falsa, ela mesma tem que retirar. E aí, partindo para a questão das implicações das Big Techs, né, elas, se descumprirem essas decisões judiciais, esses comandos, elas também se sujeitam a multas pesadíssimas, tá? E podem também responder administrativamente. E, doutor, só aproveitando também esse ponto que o Panocchi citou, com mais detalhes um pouquinho, essa questão da decisão que a gente acompanhou ontem também, né, Pedro, desse veto aí ao Google em relação ao de conteúdos políticos na eleição municipal deste ano. Isso pode trazer uma reação em cadeia, né? Como é que o senhor acompanhou também, como é que a Justiça Eleitoral acompanhou essa decisão? Só para quem está nos acompanhando também, né, ter mais detalhes, entra em vigor a partir do dia 1º de maio e significa que nenhum conteúdo de candidatos poderá ser impulsionado, permitindo ali anunciar no buscador ou nas empresas ali do Google, no YouTube, por exemplo. Então não pode mais nada. Quando a gente fala Google, às vezes a pessoa dá a impressão ali que é só, né, o buscador, mas isso engloba também o YouTube, enfim. E aí pode se estender para outras, como fala, outras ferramentas, né, outras redes sociais, enfim. Como é que o senhor acompanhou também essa decisão? Eu até acompanhei com não muita surpresa a notícia ontem à noite, né? A notícia que saiu ontem à noite de que o Google havia preferido se abster de participar das eleições, ou seja, não vai disponibilizar os serviços aos partidos, aos candidatos que quiserem, né, se valer disso, e todos desde 2018 vêm utilizando dessa ferramenta, e eu entendo que isso é um efeito dessas normas que foram aí publicadas bastante em cima da hora, com muitas imposições, né? De certa forma, as Big Techs elas vêm com preocupação de não conseguirem cumprir todas as determinações da Justiça, e aí foi uma decisão administrativa, é bom que se diga isso, Camila, do próprio Google. Não é a Justiça que determinou que ela não vá poder operar. Vai, se quiser, pode, mas tem que seguir, né, as várias regras que já tinham e agora foram impostas novas. E aí a Google preferiu, né, fazendo uma análise aí com o seu corpo jurídico, preferiu não entrar nas eleições, né, para evitar aí maiores problemas. Agora isso pode sim, isso é até um motivo de preocupação, pode influenciar outras Big Techs, né, como por exemplo a Meta, que cuida do Facebook, do Instagram, a também optarem por não participar. E aí, como elas são empresas privadas, elas têm todo o direito e não há o que se fazer. Muito bem, 9h56. Mais alguma dúvida ainda sobre o processo eleitoral por aí, Pedro Panocchi? Como estamos? Quando o doutor ressalta, né, da importância da observância do eleitor, quais os canais de interação e que o eleitor pode, nesse momento, dispor, doutor, no sentido de
né, se informar, mas também, né, apontar algum tipo de irregularidade que ele venha a verificar? Bom, existem canais de verificação da informação. Um muito conhecido é Fato ou Boato, por exemplo, que você é um canal da Justiça Eleitoral que você entra e coloca a notícia e averigua se aquilo ali de fato é verdade ou se é um boato, uma fake news. E tem outros, que você digitando no Google, você vai encontrar outros vários canais para você ver se aquela informação é confiável. Mas antes disso, como eu disse, né, é prudente que o eleitor não repasse imediatamente. O problema, Pedro Panocchi, é que a maioria das vezes, né, isso é assustador, mas a maioria das vezes, por conta da correria, excesso de informações, quando um eleitor que já está tendente, né, a um lado político, ele recebe a informação, ele nem quer. Na verdade, ele sabe que pode ser falso, muitas vezes não quer verificar se é verdadeiro ou não. Ele já repassa para tentar influenciar também outras pessoas a virem para o seu lado, né? E isso aí realmente é odioso, é nefasto para o sistema eleitoral, porque lá na frente atinge o eleitor mais simples, que não tem muitas vezes capacidade de averiguar se aquele fato realmente é verdadeiro ou não, tá? Então, e partindo para a questão da denúncia, né? Hoje nós temos inúmeros canais, não só na Justiça Eleitoral, tem a ouvidoria, né, do TRE, o próprio Ministério Público, né, tem canais para denúncia. A Justiça Eleitoral dispõe, a OAB disponibilizou o canal do cidadão, né, que pretende denunciar. Aqui na Justiça Eleitoral nós temos o Pardal, muito conhecido também. E eu penso que quando o eleitor quer denunciar, ele não vai faltar canais para ele poder levar ao conhecimento da justiça se ele se deparar com um vídeo falso, por exemplo. Até para que a justiça, o mais rápido possível, com aquele aparato que eu falei para vocês, da polícia, do Ministério Público, da sua equipe técnica, possa identificar os responsáveis e puni-los. 9h58, a gente tem um minutinho aqui ainda antes da pausa para o repórter, doutor. Eu vejo que o senhor fala desse assunto aqui com muito carinho. O ex-vendedor de água em rodoviária de Cuiabá se torna juiz eleitoral quase 30 anos depois. Estamos falando de quem, doutor? Queria que o senhor ficasse aí nessa reta final à vontade para compartilhar um pouquinho aí dessa história. É uma realização de fato pessoal, quando o senhor lembra lá 30 anos atrás e pensa em tudo que está vivendo agora, né? Eu acho que são importantes histórias também para que a gente possa, né, Panocchi, saber quem está por trás ali do microfone, quem está por trás ali das histórias que a gente conta também aqui no ar. Camila, me pegou de surpresa aqui, mas eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história de vida. Eu não sou de ficar falando para todo mundo. Teve gente que descobriu quando eu já era advogado, né, porque eu não concordo com a vitimização. Acho que situações difíceis todos nós estamos sujeitos, né, e é verdade que eu passei bastante dificuldade quando era criança, né? Uma infância simples, mas também não faltou amor dentro de casa. Minha mãe, meu pai sempre me ensinaram os verdadeiros valores. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente nunca pode parar de lutar, né? Sempre entender que aquilo ali, não importa o que você está passando naquele momento, é provisório, vai passar, as coisas vão melhorar, né? Nunca parar de lutar, de trabalhar, de estudar, né? Eu acho que o estudo ele pode mudar o destino de uma pessoa. Então eu tenho muito orgulho das minhas origens, do meu passado, da minha infância, né? E eu espero que a minha história de alguma maneira possa influenciar, sobretudo os jovens. Muito bem. Desculpa, doutor. Não queria pegá-lo de surpresa. Falei, Thaís, eu pedi para ele falar um pouquinho. Panocchi, a rede já nos chama, dá tempo do doutor se despedir. Então, obrigada, doutor. Olha, sinta-se convidado ao longo desse ano, né? Eu sei que vai ter muito trabalho por lá, mas vai ser sempre um prazer recebê-lo aqui para que a gente possa tirar também essas dúvidas dos ouvintes. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Eu que agradeço, Camila, Thaís, Pedro. Quero aproveitar a oportunidade para mandar aí um grande abraço para todos do TRE, dos servidores e da nossa presidente, desembargadora Maria Aparecida, que vem junto com a desembargadora Serli Marcondes, nossa vice-presidente corregedora, comandando, né, brilhantemente a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, sensíveis às pautas femininas, às pautas de candidaturas de pessoas negras, o combate ferrenho à desinformação.
vem fazendo um trabalho brilhante, né? E eu fico muito honrado de poder fazer parte, né, da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e estou à disposição da CBN, dos ouvintes, para em outras oportunidades, né, se for chamado, voltar aqui para falar um pouquinho mais de eleições 2024. Será acionado, né, Pedro Manoc? Certamente. Obrigada, doutor Eustáquio Neto, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, participou conosco. A gente vai para o intervalo, uma pausa para o repórter CBN, já estamos de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. 13 influenciadoras digitais acusadas de fazer parte de um esquema de tráfico de drogas com um braço no exterior foram presas em Brasília. Por meio de redes sociais, elas vendiam extrato de maconha. A substância era misturada com solventes e aromatizantes para ser usada em cigarros eletrônicos. O produto era enviado para o Paraguai e entrava no Brasil pela cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O bando contava com pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nos 2 estados, outros 3 suspeitos foram presos. A Gol suspendeu hoje o transporte de cães e gatos no porão das aeronaves pelo período de 30 dias. A medida foi tomada por causa de uma falha operacional da empresa que resultou na morte de um cachorro. O animal de estimação foi transportado para o lugar errado. A companhia informou que no período de um mês vai se dedicar à apuração e ao esclarecimento do caso. O tutor do cão partiu de São Paulo para Sinop, em Mato Grosso. Já o cachorro foi enviado para Fortaleza, no Ceará. Segundo o homem, um atestado veterinário apresentado à Gol indicava que o animal suportaria uma viagem de 2 horas e meia, mas o cão ficou quase 8 horas nos aviões. Conforme o exame, a causa da morte consta como parada cardiorrespiratória a esclarecer. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o adiamento do julgamento que vai reanalisar se os homens acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips vão à júri popular. São réus no caso Jefferson da Silva Lima e os irmãos Amarildo e Ozenei da Costa de Oliveira. O crime aconteceu na região do Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022. Os restos mortais das vítimas foram encontrados apenas 10 dias depois do assassinato. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente tem orgulho de ser o país do agro. Iagro. Agora eu quero levantar a bola de um assunto aqui que às vezes é deixado de escanteio, quando a gente pensa no que representa o Brasil. A gente tem muito orgulho do nosso futebol, dos nossos jogadores, dos nossos clubes, mas nem sempre dá atenção para o potencial produtivo que a gente tem aqui e que também é destaque no mundo todo. Quando eu falo de um setor que gera mais de 28 milhões de empregos, eu falo do campo, mas não de futebol. Eu falo do campo, que é responsável por 24,1% do PIB do nosso país. E isso é um quarto de